E aí, programador, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do YouTube da OneBit Code. Eu sou Isaac Pontes e hoje a gente vai falar sobre como construir um portfólio sólido para você que é desenvolvedor front-end. Então, para a gente já começar indo direto ao assunto, esse vídeo ele vai ser dividido em 3 partes. Na primeira parte, a gente vai falar sobre o que é um portfólio, para que ele serve, por que você deveria ter um. Na segunda parte, a gente vai falar sobre algumas dicas de como fazer com que o seu portfólio ele se destaque, coisas que você pode fazer para que você tenha um portfólio mais relevante, mais interessante e que chame a atenção aí de recrutadores, de clientes. E por último, a gente vai falar sobre o que muitos acham talvez a parte mais interessante do vídeo, que são exemplos de projetos que eu acho que são relevantes, né? São projetos bons de você ter no seu portfólio. Então eu vou trazer algumas dicas de projetos aí que eu recomendo que você tenha no seu portfólio, tá? Que eu acho que eles chamam bastante atenção e eu vou explicar também o porquê, vou dar algumas dicas nesse sentido também. Beleza? Então, vamos lá, para a gente começar, o que é um portfólio? É muito simples, é uma coleção dos melhores projetos de um profissional ou empresa. No seu caso, os seus melhores projetos como desenvolvedor front-end. Tá? Então, é o local onde você vai reunir os seus projetos que mais se destacam. Uma dica interessante aqui, já né, adiantando, é que você vai ter ao longo da sua carreira, ao longo dos seus estudos, muitos projetos. Tá? E você pode sim tentar colocar todos eles no seu portfólio, mas é interessante que você reúna ali, dê um destaque para os melhores. Tá? Não adianta você ter 100 projetos se todos eles são pouco interessantes. Faz muito mais sentido você ter poucos projetos ali que realmente se destacam. É o lugar onde você vai colocar os seus melhores projetos, aqueles que demonstram melhor as suas habilidades como desenvolvedor front-end, beleza? E como eu já disse, né, isso ajuda a mostrar o seu trabalho para quem ainda não conhece. Então, se você em algum momento já se perguntou, será que eu preciso mesmo fazer um portfólio? Eu recomendo que sim, que você tenha um portfólio, que você tenha um local onde você consegue de forma rápida e fácil mostrar o que você já desenvolveu, certo? Na nossa área, como talvez você já tenha ouvido falar, e se não ouviu, vai ouvir agora e ainda vai ouvir muito pela frente. É muito importante que você tenha projetos práticos, que você consiga mostrar o que você já fez, certo? Eu sei que existem muitas vagas aí que pedem experiência profissional, mas também tem muitas vagas que pedem uma experiência que não necessariamente é de trabalho profissional em empresa. Você pode sim fazer projetos pessoais, projetos de estudo, tá? Mas é muito importante que você tenha feito os projetos e que você consiga, através desses projetos que você fez, demonstrar as tecnologias que você domina. Então, ter esse portfólio vai servir para isso, para ajudar a mostrar para quem ainda não conhece o que você é capaz de fazer. E no caso aí de um possível cliente para um freelancer, ou então de um recrutador para uma vaga em um emprego mais fixo, é o que geralmente eles vão estar esperando de você, certo? Então eu recomendo que você tenha por esses motivos. E, como eu já falei aqui, né, muito útil para quem atua como freelancer e para quem está em busca de um emprego fixo. Então, independente do seu foco, né, eu trouxe esse ponto separado aqui para destacar que, independente de qual é o seu objetivo nesse momento, né, qual é o seu momento profissional, um portfólio ele vai te ajudar em ambos os sentidos, beleza? E para quem trabalha com front-end, uma outra observação aqui também é que é muito comum a gente criar um site portfólio para mostrar os nossos projetos. Tá? Existem outras formas de você ter o seu portfólio, né, que você pode colocar os seus projetos no GitHub, você pode criar aí um documento, você pode tentar associar talvez a links dentro do seu próprio currículo, enfim. Tem várias estratégias que você pode utilizar, tá? Não existe uma estratégia mais correta ou recomendada do que a outra. Talvez recomendado, acho que o mais seria você sim ter um site portfólio, como eu coloquei aqui. Por quê? Porque você como desenvolvedor front-end, você vai já estar acostumado a trabalhar com páginas web, com projetos web, certo? Com aplicações, com sites, com landing pages, enfim, projetos desse tipo. Então, nada mais natural do que você criar o seu portfólio em uma apresentação bem legal, certo? Dê uma atenção especial para o seu portfólio, um carinho especial, porque para quem é desenvolvedor front-end, se você tem esse site portfólio, isso já é um projeto em si, né, que pode fazer
parte da sua lista de projetos. O próprio site que você for utilizar como portfólio, ele já é um projeto que pode ser muito relevante, e fazendo isso, você vai conseguir demonstrar ali de forma muito mais visual e interativa o que você é capaz de fazer. Então fica aí já essa primeira dica, que é você ter um site como seu portfólio, e certamente você, se tem algum colega que é desenvolvedor front-end, já viu as pessoas fazendo isso, como eu falei, uma prática muito comum, beleza? E indo agora para a segunda parte, como eu havia falado, eu vou trazer dicas de como criar um bom portfólio. E a primeira delas é capriche nos tipos de projetos. Como já havia mencionado no início da outra parte, você não precisa de todos os projetos ou então de muitos projetos. Você só precisa dos melhores, tá? Então, o que eu vejo acontecendo muito comumente são desenvolvedores que estão começando e que querem colocar todos os exercícios, todas as atividades, todos os projetos de estudo que fazem como sendo um projeto no seu portfólio. Como eu disse, né, você pode fazer isso, mas eu não acho que seja recomendado, porque a pessoa que for analisar o seu portfólio, ela talvez nem tenha tempo de ficar olhando muitos projetos. Então chama muito mais atenção você ter um projeto, você ter poucos projetos realmente completos e que realmente demonstram todas as tecnologias que você consegue utilizar, do que ficar colocando vários projetos. Às vezes são projetos pouco interessantes que podem até passar a imagem errada sobre você, certo? Pode parecer que você nem sabe fazer muita coisa porque você tem um monte de projetos básicos, tá? E isso não quer dizer que você não possa ter um portfólio mesmo estando no começo dos seus estudos. Ah, Isaac, eu só sei fazer coisas básicas ali com HTML e CSS, só um pouquinho de JavaScript. Eu vou falar mais para frente sobre exemplos de projetos, tá? Mas você pode sim colocar projetos, poucos projetos, mas projetos relevantes que realmente utilizem ao máximo aí as tecnologias que você sabe utilizar. Mesmo que você ainda não saiba React, por exemplo, tem bastante coisa legal que você consegue fazer e que vai chamar a atenção no seu portfólio. Então tente priorizar por qualidade e não por quantidade, que eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante a melhorar a impressão que as pessoas têm de você e do seu trabalho através do seu portfólio, beleza? Indo para o próximo ponto aqui, outro ponto que é bem importante também e que às vezes não recebe a devida atenção, é documentar os seus projetos, tá? Então, eu sei que nós, como desenvolvedores front-end, temos uma facilidade maior na hora de apresentar os nossos projetos, porque eles são visuais, né? Você faz lá uma landing page bonita, então você já imediatamente ele consegue chamar a atenção para o quão interessante é o seu projeto ou não. Então o usuário ele consegue muitas vezes ir lá, navegar pelo seu projeto, né? Ver como ficou em todos os detalhes, mas também é muito interessante que você documente bem os seus projetos, tá? Só de olhar para um projeto, para um site, para uma aplicação web, uma pessoa não vai necessariamente saber dizer quais foram as tecnologias que você usou. Se você enfrentou alguma dificuldade que vale a pena mencionar ali, é outra coisa que você pode colocar sim na hora que você for documentar os seus projetos, na hora que você for falar sobre eles. Você pode falar sobre as dificuldades que você teve durante o desenvolvimento e como você lidou com elas, certo? Os problemas específicos que você estava resolvendo com aquele tipo de aplicativo ou projeto ali. Você também pode falar sobre as tecnologias, obviamente, as linguagens que você utilizou, se você utilizou algum framework, alguma biblioteca em especial, certo? Que pode ser uma biblioteca aí que é bem relevante, uma biblioteca que está sendo muito falada, então uma biblioteca que é muito utilizada. Se você tem esse conhecimento, você utilizou isso para desenvolver algum aplicativo, é claro que vale a pena você deixar isso bem documentado, porque muitas vezes só de olhar um app ou navegar por um site, você não vai conseguir determinar exatamente as técnicas que foram utilizadas para criar aquilo ali. Então vale muito a pena você documentar tudo o que você estiver fazendo. Indo já para o próximo ponto também, que está um pouco associado ao que eu acabei de falar, é você disponibilizar esses projetos online. A documentação ela é bem importante, mas uma coisa que agrega ainda mais é você ter o seu projeto disponível live, né, online, para a pessoa conseguir clicar no link ali, já abrir o site que você fez, o aplicativo que você fez, conseguir interagir nele. Se for um aplicativo que tem autenticação, você deixa lá um usuário, uma senha de demonstração, certo? Para a pessoa conseguir navegar e ver o que você realmente conseguiu desenvolver, tá? Então eu já deixo até algumas dicas aqui de onde você pode colocar os seus projetos online com facilidade. Você pode utilizar o que você preferir, o que for melhor, o que tiver ao seu alcance,
Mas Netlify, Vercel são alguns exemplos de hospedagens até gratuitas, dependendo do tipo de projeto que você for fazer, vai atender super bem. Mas se você tiver algo mais complexo, você pode usar uma VPS, você pode utilizar uma hospedagem mais customizada, o que você preferir. O importante é coloque eles online, porque isso vai fazer muita diferença. Traz toda uma impressão mais positiva quando, além de ver a documentação, além de saber ali como você fez, que a pessoa consiga ver o resultado final, tá? Até porque muitas vezes vão surgir ocasiões aí onde você vai ter projetos que você não vai necessariamente poder mostrar o código, mas talvez o seu cliente ou empresa permita que você mostre o resultado, mostre o projeto rodando, finalizado, beleza? Então, para uma pessoa também que não entende muito da parte técnica, às vezes um recrutador, um funcionário do RH, ele não vai necessariamente entender a sua documentação do projeto. Então, ter ele disponível para ser visto ali, interagir com ele, né? Apesar de que imagens elas conseguem demonstrar um pouquinho como ficou o projeto, você poder interagir com o aplicativo, com o site, faz toda a diferença. Então, mais uma dica, coloque sempre que possível todos os seus projetos online. E por último, um ponto que eu acho bem diferente, mas interessante de trazer aqui, é você saber se vender para o seu público-alvo. Tá? Ainda coloquei entre parênteses aqui uma coisa que, não para causar nenhuma polêmica, mas tome cuidado com aqueles projetos de Pokédex, de to-do list, né, de lista de tarefas. Eu sei que nós aqui do Ambit Code gravamos até recentemente, se você ainda não conferiu, dá uma olhada nesse projeto, vai aparecer aí na tela para você ou na descrição desse vídeo, tá? É um projeto bem legal usando o React, que é uma lista de tarefas sim, tá? Enfim, existem vários projetos por aí de Pokédex ou então de consumir a API do The Movie Database, né, para fazer aqueles projetos com filmes e coisas assim. Mas tenha muito cuidado com o tipo de projeto que você coloca no seu portfólio e pense sempre em quem é o seu público-alvo, tá? Se você é um programador que está procurando trabalho como freelancer ou se você está procurando uma vaga numa empresa específica, é muito interessante que você, por exemplo, saiba demonstrar que você domina as tecnologias que aquela empresa procura, né? Se você tem um objetivo específico de carreira, eu queria muito trabalhar no Nubank, certo? Então, uma coisa que você pode fazer é ver as tecnologias que estão sendo utilizadas pela empresa e mostrar que você domina essas tecnologias com o seu portfólio. Então, se você procura trabalho como freelancer, né, você pode ver lá quais são os projetos que costumam ser mais buscados nos sites de freelancer e de projetos assim. Você pode ir lá e ver, esse tipo de aplicativo ou de landing page é muito requisitado. Então, é natural que você queira ter um aplicativo ou landing page desses no seu portfólio e ainda que seja um projeto, como eu mostrei antes, né, bem caprichado, ali, que você realmente traga algo interessante, algo bonito, né, com uma interface bem atraente. Então, mesmo que você não entenda muito de UI, UX design, é interessante que você pesquise um pouquinho ou peça ajuda a alguém, certo? Para que você tenha projetos que vão realmente chamar a atenção do seu público-alvo. Para usar o exemplo aqui da Pokédex, um assunto que eu vi surgindo há pouco tempo atrás aí no LinkedIn era justamente sobre isso, né? Sobre os desenvolvedores não deveriam ter esse tipo de projeto no portfólio, e aí algumas pessoas defendendo que deveria sim ter. Eu não vou entrar no mérito dessa discussão aqui, mas o tema em si é relevante justamente para falar sobre isso, né? Que é você saber se vender para o seu público-alvo. Se você está procurando projetos como freelancer, né, se você, por exemplo, gosta de desenvolver ali sites institucionais, landing pages, né, é um conhecimento que você, que às vezes está começando, quer praticar mais, se você colocar um projeto como a Pokédex, ele pode chamar a atenção de algumas pessoas que vão achar divertido, vão achar legal, mas tenha muito cuidado, porque às vezes o cliente ele vai olhar e seu cliente ele quer um site para um e-commerce, né, para uma loja ou então a página de venda de um produto e às vezes ele olhar esse tipo de projeto, talvez não passe a ideia que você quer. Então, tenha muito cuidado com o que você dá destaque no seu portfólio de acordo com qual é o seu objetivo de carreira. Tá? Então, é muito importante que você pense sobre esses assuntos na hora de você idealizar o seu portfólio. E, obviamente, essa dica não está aqui, mas eu nem preciso dizer que você tem que planejar como vai ser o seu portfólio. Eu sugiro que você planeje com cuidado o que você vai
colocar nele, o que você não vai colocar. Planeja a interface, desenha a interface com carinho, certo? Porque é algo que vai ser visto pelas pessoas e que pode ser o diferencial para você conseguir ou não uma vaga de emprego ou algum trabalho como freelancer, beleza? Então essas são só algumas dicas, mas eu acho que são dicas bem relevantes que você, se ainda não está colocando em prática, deveria começar a colocar em prática hoje mesmo. E agora, para finalizar, vamos para a parte mais esperada do vídeo, que são os exemplos de projetos que eu acho que você deveria ter no seu portfólio. E para já fazer uma observação aqui antes da gente começar, eu trouxe os projetos dividido por tipo de projeto, tá? Não é uma lista só grandona e também não está necessariamente dividido em nível de dificuldade, apesar de que você pode olhar dessa forma sim. Afinal de contas, eu trouxe tipos diferentes de projetos e alguns são mais fáceis, outros são mais difíceis de desenvolver, tá? Mas por que eu quero realçar essa questão do tipo do projeto? Porque, como eu falei antes, eu não acho que você precise ter todos esses projetos que eu vou trazer aqui ou muito mais do que esses que vão estar aqui, muito pelo contrário. Eu acho que se você pegar um de cada tipo de projeto desse aqui e caprichar bem nele e realmente fazer ele completo, certo? Usando aí todos os seus conhecimentos ao máximo, eu acho que isso vai trazer um destaque bem grande para você como profissional, para o seu portfólio, porque cada um deles, cada um desses tipos aqui é focado em um grupo de tecnologia, certo? Em um objetivo específico. Então, vamos aos tipos para você entender bem do que eu estou falando. Vamos lá? Primeiro de tudo, páginas estáticas com HTML, CSS, JavaScript. Esse aqui, eu acho que todo mundo, até quem está mais iniciante, consegue ter, tá? Consegue desenvolver. Então, são páginas que você faz lá só com HTML, CSS e JavaScript. Então, você cria lá os arquivos estáticos, simples. Você até pode utilizar algum bundler, alguma ferramenta mais avançada, vai do nível de conhecimento que você tem. Então, quanto mais conhecimento você tiver, é óbvio que é mais interessante que você demonstre isso no projeto através de uma boa documentação, através de uma interface bem atrativa. Então, você vai demonstrar aí as suas habilidades com essas três tecnologias, que apesar de serem mais básicas, elas são muito importantes para o desenvolvimento front-end. Então, é legal que você tenha um projeto realmente completo, utilizando essas tecnologias. Inclusive, você pode ter até um projeto bem avançado, certo? Utilizando apenas isso aqui. Mas eu trouxe esse ponto inicialmente porque eu acho que ele pode sim ser um bom ponto de entrada. E aí, alguns exemplos. Você pode fazer uma landing page, que é aquela página de destino, né? Traduzindo mais ou menos aí como seria o significado. São aquelas páginas quando você clica, por exemplo, num anúncio, e ele vai te jogar para um site, e esse site ele vai ter algum detalhamento ali sobre um produto, sobre um serviço. É uma landing page, né? Você clicou no link, você aterrissou nessa página, tá? Então, ter uma landing page é um bom exemplo de como utilizar essas habilidades, né, com HTML, CSS, JavaScript em um site estático. Você também pode fazer um site institucional. Então, são aqueles sites, né, que antigamente eram bem comuns. Hoje em dia, eu não sei se eles são tão populares e visitados assim, mas era bem comum que, às vezes, algumas empresas, né, que estavam começando mais na área de tecnologia quisessem ter o seu próprio site. Então, onde ela poderia colocar fotos dos seus produtos, dos seus serviços, da equipe da empresa, falando sobre a empresa, talvez até algumas postagens, né, como em um blog. Então, esse tipo de site também você pode fazer com essas tecnologias, só com HTML, CSS e JS. Eu acho que, dependendo do tipo de site institucional que você for desenvolver, ele pode sim ser algo bem relevante para se colocar no seu portfólio. Você pode fazer algo bem interessante, existe bastante potencial aqui, certo? Para ser explorado. Então, é um projeto legal para você ter também. Outro ponto aqui que eu acho até engraçado, né, que a gente está falando sobre esse assunto, mas você pode ter no seu outros projetos de portfólios, certo? De outros profissionais. Às vezes você tem um conhecido que é fotógrafo e ele quer ter um site portfólio para ele. Ele não vai saber desenvolver o site portfólio dele, então você pode fazer, certo? Então, isso se aplica a várias outras áreas, certo? Vários outros profissionais podem estar buscando esse tipo de projeto, que é um portfólio para mostrar o trabalho que ele já fez, né? Como eu usei o exemplo aqui, né, do fotógrafo, ele vai ter lá uma galeria de fotos, se for um ilustrador, um designer, coisas assim mais visuais, né? Talvez um autor, ele pode querer ter um portfólio, um site onde ele vai mostrar ali
né, as habilidades dele, basicamente o mesmo princípio do seu próprio portfólio, e inclusive, como eu já falei antes no começo do vídeo, o seu próprio portfólio pode entrar nesse ponto aqui, tá? Você pode fazer com que ele seja um projeto que você vai mostrar também, tá? É algo que você fez com tecnologias que você domina, que você fez sozinho, então eu não vejo por que você não daria algum destaque para isso também. E por último, eu trouxe mais um exemplo aqui, que é de uma página de newsletter, certo? É bem comum hoje em dia ter, né, newsletters sobre vários assuntos, e toda newsletter geralmente tem lá uma bela página de inscrição. Então, falando sobre o tema, falando sobre por que você deveria se inscrever. Então, é um site simples que cumpre ali o seu propósito, né, usando tecnologias mais simples, só com HTML, CSS e um pouquinho de JS, talvez só com HTML e CSS você consegue fazer algo interessante que você pode colocar aí no seu portfólio para chamar a atenção também para o quanto você domina essas tecnologias, até para destacar pontos aí se você mesmo faz os designs dos seus projetos, se você consegue criar, desenhar as interfaces, é algo que você pode sim destacar nesse tipo de projeto aqui, só utilizando páginas estáticas, tá? Então, a primeira categoria nossa aqui é essa, e eu acho que você pode escolher um aqui ou dois, caprichar bem neles, e isso já vai cumprir ali o primeiro checkbox ali da sua lista de projetos relevantes no portfólio. E a segunda categoria são aplicações web com bastante interatividade. Então, são aplicações que já usam bem mais do JavaScript, tá? Fazendo um contraste com o primeiro tipo de projeto. Lá, o foco era na estrutura da página, você pode destacar suas habilidades aí com SEO, com acessibilidade, coisas assim. Aqui, a ideia já é demonstrar um outro tipo de skill, né? Aqui é o quanto você domina do JavaScript, de criar interações complexas, de criar aplicações onde em uma única página ali, né, as famosas SPAs, né, Single Page Applications, né, só com JavaScript em uma única página você consegue ter várias coisas complexas que você pode fazer ali, né, várias interações, arrastando elementos e coisas assim, né, muito parecido com o mapa mental que eu criei aqui com o MindMeister, certo? Então, alguns exemplos de aplicações assim, alguns exemplos simples, mas você pode usar a sua criatividade aí. Eu acho que esse é um tipo de projeto bem legal de se ter no portfólio, tá? Ainda mais levando em consideração o quanto o JavaScript é importante hoje em dia. O primeiro exemplo que eu trouxe aqui é de um timer de Pomodoro, né? Se você não sabe o que é isso, Pomodoro é aquela técnica de estudo e trabalho, certo? Para melhorar aí a produtividade, que a ideia é você trabalhar por um período de tempo e aí descansar um pouquinho, né, parar um pouco. Geralmente você faz períodos de 30 minutos aí de trabalho ou estudo e depois pausas de 5 minutos, né, depois você faz uma pausa mais longa. Você pode pesquisar o que é a técnica do Pomodoro, mas a ideia do app é ser um timer, né, um temporizador, onde você consegue de forma interativa ali ter essas notificações ali, né, apitando a cada 25, 30 minutos para você fazer uma pausa. Ele pode ser, talvez, todo configurável, então o usuário pode criar o timer da forma como ele preferir, você pode notificar o usuário na área de trabalho dele através do navegador, enfim. Como eu já falei nos outros projetos também, esses exemplos aqui é para você pegar eles e você usar toda a sua criatividade aí para explorar todo o potencial de cada projeto desse. Então, se você está no começo da sua carreira, dos seus estudos, você pode fazer um projeto um pouco mais simples. Mas se você tem conhecimentos mais avançados, você pode pegar um exemplo de projeto desse aqui e fazer ele realmente completo e complexo, tá? Então, é um exemplo bem flexível e cheio de potencial para você utilizar no seu portfólio. O próximo item que eu tenho aqui é o da famosa lista de tarefas, né? Listas de anotações, aqueles aplicativos meio estilo o Evernote, o OneNote, o Notion, apesar de que o Notion ele tem várias outras funcionalidades, mas em resumo aqui seria aquela lista de tarefas, né? Aquela checklist. Você pode fazer um espaço para a pessoa deixar comentários, fazer anotações, enfim. Como eu disse, você pode explorar esses aplicativos e abordar ele de várias formas diferentes, mas esse é claramente um projeto onde você utilizaria bastante JavaScript. Você pode utilizar muitos elementos interativos na sua interface para criar esse tipo de aplicativo. Então eu acho que, apesar de ser um projeto bem manjado, né, bem comum, você pode sim dar um spin, né, fazer ele ali no seu estilo, certo? Com a sua cara ali, colocando as tecnologias que você domina em prática nesse tipo de projeto.
E por último, um outro que é bem comum também, que é um app de controle de finanças. Então, é claro que a gente normalmente não vai utilizar esse tipo de aplicativo no navegador, ou talvez utilize, né? Não sei. Mas é um aplicativo que vai fazer com que você tenha que lidar com vários elementos bem elaborados ali, e você pode explorar isso aqui de várias formas. Você pode armazenar os dados no local storage, por exemplo, para que eles fiquem para que eles sejam persistidos ali, se você ainda não estiver trabalhando com um back-end, né, você pode fazer isso. Você pode criar uma interface bem elaborada ali, com uma UX mais amigável, e aí você pode criar várias interações para tornar a usabilidade do seu aplicativo melhor, fora as próprias interações de criar novos registros, atualizar ali os registros, né, as entradas, as saídas, excluir, calcular os valores. Você pode testar o seu app, né, com testes automatizados, enfim, como eu falei, cabe a você explorar da melhor forma que você conseguir esses tipos de projetos. Mas eu acho que ter uma aplicação que realmente mostre que você domina o uso do JavaScript é algo fundamental como desenvolvedor front-end. Indo agora para o nosso próximo tópico, a próxima categoria, são aplicações com comunicação HTTP. É claro que você precisa ter uma dessas no seu portfólio. Eu acho que você já devia imaginar que teriam exemplos desse aqui, que são apps rodando no navegador que fazem comunicação com um back-end. Então, que eles fazem lá as chamadas HTTP para um servidor, para você ter aplicações mais robustas, mais complexas, certo? Que persistem os dados, e você pode trabalhar com autenticação, enfim, tem várias coisas que você pode fazer quando você tem acesso a um back-end, a um banco de dados. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, mais uma vez. E esses aqui são uma categoria talvez um pouco mais simples, eu já vou chegar na categoria mais avançada de projetos, mas o primeiro item é o app de consultar o clima. Então, você pode, por exemplo, pegar aquela API lá do Weather, eu não lembro o nome da API, não sei se é Weather API, mas você pode consultar uma API pública para pegar lá o clima, né, a temperatura ali no dia atual, nos próximos dias, e fazer um aplicativo legal, com uma interface bacana, que mostra que você é capaz de trabalhar com esse tipo de requisição, né, requisições HTTP, que são coisas que a gente faz constantemente no nosso dia a dia como desenvolvedor front-end, e é algo que você precisa dominar, certo? Não é só você conhecer e já ter ouvido falar, não, você precisa realmente dominar esse assunto, saber como fazer, porque é algo que você vai fazer constantemente. Então, ter um projeto que demonstra isso é muito relevante. Trouxe aqui, é claro, os clássicos exemplos do catálogo de filmes, né, do clone da interface da Netflix e da Pokédex, né, que utilizam aí APIs talvez mais divertidas, né? Tem de vários, certo? Tem API da Marvel, tem API de jogos, enfim. A ideia aqui é você explorar essas APIs públicas. Tem a API do GitHub, tem APIs mais sérias também, talvez, né? Pensando mais por esse lado. A ideia é você explorar essas APIs públicas e utilizar elas para construir aplicações que façam comunicação HTTP. Aí você pode fazer aqui filtros para pesquisar os elementos vindos do back-end. Você pode fazer todo tipo de interação aqui utilizando esses dados, né, utilizando essas requisições. Você fazer todas as tratativas corretas de erro, de carregamento, né, porque essas coisas são importantes quando a gente está lidando com APIs, né? Você precisa tomar o cuidado de, se aquela resposta não vier do back-end, o que acontece? A sua página ela para de funcionar? Certo? Então você consegue demonstrar todo esse tipo de coisa aqui, além, é claro, de ter uma interface legal, de você trabalhar os outros conceitos que eu já trouxe até agora, a interatividade com JavaScript, páginas com HTML, CSS ali, então elementos visuais mais interessantes, tá? A ideia aqui é focar então no consumo dessas APIs HTTP, essas APIs REST ou GraphQL também. E, por último, os famosos CRUDs também, né? Por mais que esse aqui seja um projeto bem comum, talvez até bem manjado, que algumas pessoas já estejam até cansadas de desenvolver, mas é sempre legal que você tenha no seu portfólio demonstrado ali que você sabe sim fazer um CRUD, é uma coisa comum, trabalhar com formulários, trabalhar com as operações básicas ali de criação, leitura, atualização e exclusão é algo fundamental. Então, também é um projeto que você pode incluir, e aí ele pode ser um CRUD de qualquer coisa, né? A ideia aqui é demonstrar que você consegue fazer essas interações aí com um back-end utilizando uma API REST, beleza? E indo para o nosso último ponto aqui, a última categoria, são as aplicações reais. O que eu quero dizer com aplicações reais? As outras aplicações que eu falei até agora não eram reais? Não, não é isso.
É porque geralmente quando a gente tem um projeto real, um projeto que está em produção, sendo utilizado por clientes de verdade, eles são projetos bem maiores, mais robustos, mais complexos e que precisam se preocupar com várias coisas, tá? Então eu trouxe aqui alguns exemplos de aplicações de um pouco maior porte, não são necessariamente projetos de grande porte, tá? Mesmo você que está começando nos seus estudos, na sua carreira, você consegue ter esse tipo de projeto no seu portfólio, mas eu acho que é uma coisa que consegue escalar melhor aí para demonstrar habilidades mais avançadas. Por isso eu trouxe ele por último, ele é meio que a categoria mais avançada daqui da lista. E aqui entram coisas como, por exemplo, um front-end para um CMS headless. Né? Se você não sabe o que é um CMS headless, são aqueles CMS, né? Então um gerenciador de conteúdo, como WordPress e outros dessa categoria, mas que eles funcionam só como back-end, tá? Então, por exemplo, o próprio WordPress, ele tem lá um front-end para ele, onde você cria lá as interfaces com HTML, CSS, JavaScript e PHP, mas um CMS headless, ele é como um WordPress que só tem a API. Então você consegue ter um gerenciador de conteúdos fácil de ser utilizado e que você pode consumir através de uma API. O próprio WordPress consegue trabalhar como headless, tá? Mas a gente tem vários outros exemplos aí bem populares. Tem o Ghost, tem o Strap, tem, enfim, tem vários. E aí eles são muito interessantes porque hoje eles são muito utilizados, eles trazem muitas vantagens, né? Você trabalhar nesse modelo. Então ter um projeto que demonstra que você consegue trabalhar nesse formato é algo muito enriquecedor para o seu portfólio. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Como blogs, portais de notícia. Você pode fazer coisas assim que tem essa capacidade de utilizar ali aquele gerenciamento de conteúdo para ter um front-end desacoplado aí do back-end, beleza? O próximo ponto aqui, o próximo exemplo, é um sistema administrativo com um dashboard para visualização de dados. Mais uma vez, focando aqui em algo real, certo? Um projeto que empresas vão pedir para você desenvolver no seu dia a dia de trabalho. Então, é algo que envolve muitas coisas além do óbvio aqui. Então, você pode olhar e pensar, é um dashboard ali, né? Uma página com uns gráficos. Mas você consegue explorar bastante esse tipo de projeto aqui. Você pode ter embutido nesse projeto um CRUD, onde você também gerencia conteúdo. Você pode ter autenticação, certo? Você pode ter autorização, que é você restringir o acesso a determinadas partes ali do sistema. Então, um sistema administrativo é algo com muito potencial para você explorar como projeto para o portfólio. Então, você pode pensar numa empresa fictícia, se você ainda não está trabalhando, né? Se você ainda não tem projetos com clientes reais que pagaram para você desenvolver, você pode pensar numa empresa fictícia, talvez, e aí elaborar ali todo um sistema administrativo baseado naquele cenário, naqueles casos de uso ali. E aí você pode, como eu falei, né? Utilizar lá os gráficos, trazer os dados sendo visualizados de forma mais útil, mais relevante, certo? Geralmente num dashboard não é só você colocar um monte de gráfico lá e um monte de dados, tá? Existem formas de você fazer com que esses dados eles sejam mais facilmente compreendidos, né? Que eles sejam mais úteis, dependendo da forma como você apresenta eles. Então, demonstrar todo esse cuidado no projeto, eu acho que vai ser um diferencial enorme. O próximo item da lista aqui, que eu acho um item bem legal, tá? Que é um site para jogo, né? Com elementos visuais mais complexos. E aí eu trouxe o exemplo aqui do site do League of Legends. E aí eu já vou te mostrar até o próprio site aqui rodando para você poder dar uma olhada. Ou você pode olhar lá no seu navegador, mas fica aqui comigo um pouquinho para eu explicar por que isso aqui é um projeto real, avançado, complexo. Porque no primeiro momento pode parecer só um projeto daquela mesma categoria inicial lá, como HTML, CSS, JS, faz ele simples, básico, ok. Mas geralmente jogos, eles têm toda uma experiência ali que eles querem transmitir para você. Então é algo que quando você vai desenvolver um site, né, um site oficial ali, tende a ser algo muito mais bem elaborado, algo muito mais atraente visualmente. Então, geralmente tem muito mais animações, elementos 3D e transições acontecendo na tela e bastante interatividade para um site aparentemente simples, tá? E aí, eu já vou passar aqui para o exemplo que eu trouxe para você entender bem do que eu estou falando.
Esse aqui é o site hoje, pelo menos, do League of Legends. Eu vou até atualizar a página aqui para você poder ver ele carregando. Você vê que ele carrega ali, né? Ele tem umas animações acontecendo ali em volta da tela. Ele tem vídeos, ele tem esses menus aqui cheios de informações. Então, ele tem várias micro interações aqui interessantes. Tem muitos elementos na tela, porque são muitas informações, tá? Então, você pode ver aqui, ó, tem animações. Esses itens têm efeitos para todo lado, então você consegue voltar, ele tem uma transição diferente, ó, quando você vai, quando você volta, e tem essa animação constante, vídeos sendo reproduzidos constantemente, tá? Ó, mais imagens aqui, outros elementos visuais interessantes. Olha só, tem muita coisa. Se você for parar para imaginar como essa página foi desenvolvida, tem muita coisa acontecendo aqui. Olha só. E aí você lidar com performance numa página dessa, lidar com acessibilidade, são questões que às vezes acabam sendo até muito complexas, é muito difícil às vezes, né? Toda a questão da responsividade. Então, eu acho que esse, olha só, tem mais coisa que ainda, é uma página também bem longa. Ele tem esse efeito legal aqui de paralaxe aqui nesse vídeo, né? Que é quando você vai rolando a página, o vídeo ele meio que vai descendo junto, tá? Então, além de tudo isso que eu falei, né? Das informações, das interações, eu acho que esse tipo de projeto pode realmente demonstrar que você tem as habilidades necessárias para trabalhar em uma empresa real, com necessidades reais. Então, como eu disse, trabalhar a responsividade num projeto complexo desses, acessibilidade, a performance, porque afinal de contas você não quer que o site demore a beça para carregar. São coisas que às vezes vão ser bem difíceis e bem trabalhosas. Então, eu acho que ter um projeto desse, por mais que ele vá dar um trabalho para você pensar ali no design dele, né? Apesar de que você pode também utilizar, né, a famosa técnica de clone, né? Então, você vai fazer um clone lá do site do League of Legends. Isso não se qualifica como plágio, não se preocupe, né? Porque afinal de contas, você está fazendo aquilo ali como um projeto de estudo, né? Para demonstrar que você consegue codificar aquela interface. Então, ter um projeto desse tipo, eu acho que agrega muito no seu portfólio. Fora que, né, dependendo mais uma vez do seu público-alvo, pode ser um diferencial enorme para já chamar a atenção ali de um possível cliente ou de um possível recrutador, né, para algo realmente incrível que você consegue fazer com programação. Beleza? Indo para o próximo item aqui, né, da nossa lista de exemplos, não podia faltar aqui, é claro, um projeto grande como um e-commerce completo. Um e-commerce completo, ele pode ter vários tamanhos, né? Você pode ter uma lojinha simples ali, ou você pode ter todo um marketplace bem elaborado, cheio de funcionalidades, tá? Mas a ideia aqui é testar aí, né, e demonstrar suas habilidades para realizar integrações, as chamadas a APIs, como eu trouxe na categoria anterior, autenticação, você ter vários níveis de privilégio ali, você tem o cliente da loja, você tem o visitante, você tem o cara que administra. Então, assim, se você for realmente colocar no papel um e-commerce completo, ele é um projeto bem difícil, certo? É um projeto que requer bastante tempo e cuidado para se desenvolver. Então, se você for capaz de ter algo assim no seu portfólio, eu tenho certeza que vai chamar muita atenção, beleza? São vários elementos que você consegue explorar, né, tendo esse tipo de projeto na sua coleção, tá? E por último, eu trouxe um exemplo diferente aqui que eu achei bem legal de trazer, que é um gerenciador de projetos. E aí aqui, pensa em algo para você trabalhar em equipe, certo? Uma ferramenta como o Notion, que eu já mencionei aqui antes, ele tem vários recursos para trabalho em equipe, recursos com interação em tempo real. Ele reúne, se você for colocar, né, no papel e planejar esse tipo de aplicativo, você vai ver que ele vai reunir vários elementos de várias áreas que eu mencionei aqui. Por isso eu acho que é um projeto tão interessante de você ter, porque é algo que vai realmente demonstrar os seus conhecimentos, tá? E vai por mim, não vão ser poucos os conhecimentos que você vai precisar ter para desenvolver um projeto desse tipo mais avançado. Então isso consegue demonstrar que você é um profissional realmente qualificado, se você conseguir agregar tudo isso em um único projeto, tá? E se você entende só de front-end, não lida muito com back-end, você pode pedir ajuda para alguns, né, desses projetos que requerem um back-end mais elaborado. Você não precisa necessariamente desenvolver o back-end. A gente está falando aqui de um portfólio para desenvolvedor front-end. Então você pode pegar talvez um aplicativo de código aberto, uma API de código aberto ali. E já fica aí mais uma dica antes da gente encerrar o vídeo, né? Pensando nesse e-commerce e nesse gerenciador de projetos, né, que são aplicativos bem mais complexos,
você pode procurar uma API open source que trabalha com esse tipo de coisa e fazer um front-end para ela, né? Você pode, se você não tem um colega aí que é desenvolvedor back-end que vai te ajudar, né, e ajudar ele próprio, porque afinal de contas aí vocês podem trabalhar em equipe para ter algo mais avançado juntos, né? Se você não tem acesso a isso, você pode procurar um projeto open source. O GitHub está aí cheio de projetos. Uma coisa que eu não vejo as pessoas fazendo com tanta frequência é procurar projetos comuns no GitHub, né? Geralmente a gente usa o GitHub para quê? Para acessar bibliotecas famosas que a gente vai usar no nosso trabalho, acessar lá o React, ver a documentação, pegar uma biblioteca menor ali, ver como ela funciona, baixar, pegar o código-fonte dela. Mas, às vezes, a gente esquece que tem projetos de outros desenvolvedores que estão estudando, que estão aprendendo, que estão querendo praticar ali. Então, eles colocam os projetos deles lá. Então, tem APIs, tem back-end dos mais variáveis, tem front-ends também dos mais variáveis que você pode utilizar para se inspirar para os seus projetos. Então, vale a pena, né? São projetos de código aberto, você pode ir lá, aprender com o código e com a ideia daqueles projetos e trazer isso para o seu próprio portfólio para poder te ajudar, beleza? Então, esses foram os exemplos de projetos que eu quis trazer aqui. É claro que existem vários outros, tá? Isso aqui são só ideias do que você pode colocar aí na sua galeria dos melhores projetos que você já desenvolveu. E antes da gente encerrar esse vídeo, eu tenho um recado para você que é programador front-end e está querendo aperfeiçoar suas habilidades, independente do seu nível de conhecimento, se você está começando ou se você já está mais avançado, ou então se você está procurando dominar novas tecnologias e começar em novas áreas. Eu vou deixar para você o link na descrição do OneBitCode Pro, a nossa plataforma de ensino de tecnologia. Lá você vai ter acesso a vários treinamentos diferentes. A gente fala sobre front-end, a gente fala sobre mobile, sobre outras tecnologias, sobre back-end, JavaScript, Python, enfim. E além de tudo isso, a gente tem vários projetos completos para você desenvolver, para você aprender a codificar todos esses tipos de projetos que eu trouxe aqui no vídeo de hoje. Então, não deixa de conferir o link que vai estar na descrição, que eu tenho certeza que isso vai ser muito enriquecedor para a sua carreira, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Como sempre, se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar aí um comentário falando o que você achou, se você achou bacana. Dá também o seu gostei, porque isso ajuda a gente a crescer o canal, trazer mais conteúdo de tecnologia para todo mundo, certo? A gente tem várias coisas legais planejadas e, pensando nisso, não deixe de se inscrever também para que você não perca nenhuma das nossas atualizações, beleza? Segue a gente lá nas redes sociais, que a gente tem sempre muito conteúdo relevante por lá também. Então, no Instagram, no TikTok, enfim, toda rede social que você procurar a gente lá, a gente vai estar lá como @OneBitCode, beleza? Então, dá uma olhadinha lá e eu vou ficando por aqui e te vejo no nosso próximo vídeo.